Boa tarde, meu nome é Rafael, falo da editora Inserir e hoje nós estamos falando sobre a auriculoterapia francesa. Hoje nós temos aqui, para falar sobre o assunto, o professor José Treza Neto. Ele é farmacêutico, dá aula no CTN, no Longtal, na Universidade Estácio, na Universidade de São Caetano. É um profissional que está divulgando em larga escala a aurícula francesa pelo Brasil e é um prazer tê-lo conosco, Treza. Ô, Rafael, obrigado pelo convite. Quero agradecer de coração a oportunidade. E é sempre bom a gente poder levar a conhecimento a auriculoterapia francesa, que embora seja uma técnica já relativamente antiga, né? Já tem mais de 50 anos, quase 60 anos, e ainda é pouco divulgado no Brasil. Então, é sempre uma oportunidade aí para a gente levar essa técnica que é realmente fantástica. E para falar sobre o assunto, nós chamamos também o professor Bruno Hering Maroc, professor da ABA, psicólogo. Ele também está muito atuante pelo Brasil inteiro falando sobre a técnica. Muito obrigado, Bruno. Opa, eu que agradeço a oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês, com grandes nomes aí de divulgação de conhecimento de qualidade para o pessoal. E como o Treza mesmo falou, né, é uma técnica já bastante estudada, na verdade, quase tudo que se tem iniciou, né, com as pesquisas francesas, e ainda falta muito para a gente poder expandir ainda mais. É um prazer estar aqui. Legal. Eu fico muito contente de vocês estarem participando desse projeto. É um projeto que nós temos de divulgar a medicina chinesa, fazer esse contato entre as pessoas. Nós sabemos que vocês rodam o Brasil dando curso. Muitas vezes um professor conhece o mapa de um, conhece o mapa do outro, mas não tem esse contato. Os alunos também, às vezes, é legal ver a feição da pessoa, ver aí o que ele apresenta, como que é a forma como ele fala sobre a técnica, sempre elevando a medicina chinesa e a acupuntura. E eu queria saber do Treza, como que você entrou nesse caminho, que está fazendo tanto sucesso, Treza? O Rafael, começou em 2002, quando eu fui estudar acupuntura lá no SEATA, e lá dentro da grade de formação do curso de acupuntura, eles contemplam lá com a disciplina de auriculoterapia francesa. Naquela época eu tive aula com o professor Tosto, que você deve conhecer, né? Ele era uma referência na época de auriculoterapia francesa, e desde aquele momento que eu tive aquele primeiro contato, já fiquei muito interessado na técnica. Foi uma coisa me chamou a atenção, né? Uma vertente completamente ocidental, fugia daquele padrão oriental, né? Holístico que a gente tem dentro de uma escola de acupuntura, e tem que ser assim. E aquilo me chamou bastante atenção. E a partir daí eu fui buscar, né, outras aprofundamentos, outros conhecimentos, e aí foi uma caminhada, né, então de 2002 até 2020, eu fui caminhando aí passo a passo, tive contato com outros professores também de aurícula francesa, tive oportunidade, depois a gente fala um pouquinho mais adiante, né, de ter aula com o professor Roxeville, que trabalhou com Paul Nogier, né, o idealizador da técnica, durante 20 anos. Então, hoje, no meu modo de ver, é a maior referência mundial em auriculoterapia francesa. Então, isso veio agregar muito, né? E teve outras pessoas também, tive a oportunidade de ir para a França também, fazer um curso lá, e outros professores também, professora Rose, lá do SEATA, professor Fernando Santana. Então, pessoal de peso, né? E que me despertou para isso. E depois, em 2018, 2019, você me deu a oportunidade, né, de a gente trabalhar no livro, que era, né, como o professor Bruno já mencionou, né, estava faltando no mercado. Então, foi assim que foi minha caminhada. Depois a gente detalha um pouco mais aí a questão. Eu esqueci de falar no início, o professor Treza, ele é autor do livro Auriculoterapia Francesa, da editora Inserir. Nós tentamos trazer aqueles livros que estão em falta no mercado, com qualidade. E foi assim um trabalho de um bom período, né, Treza? As imagens, fazendo toda a captação de todas as informações, mas eu acho que valeu a pena, o pessoal está elogiando bastante, né? E é uma forma de divulgar o trabalho de bons profissionais e dessa técnica que é muito boa, né, Bruno? É isso aí.
uma técnica fantástica. Tive a oportunidade de conhecer um pouco mais recente, né? Eu comecei também no mundo da acupuntura, quando eu comecei a pós-graduação em acupuntura lá em 2011, e teve algumas coisas engraçadas, assim. Eu na verdade, fiz a minha formação em acupuntura foram em 2 escolas. Primeiro, eu entrei numa escola de linha de medicina chinesa moderna, né? Uma linha mais sindrômica e tal, e depois passei para a ABA, que é uma linha um pouco mais tradicional, com textos mais clássicos. E, concomitante, eu dava aula na universidade, contratado pelo colegiado de pedagogia. Então, eu dava aula de neurociência. E aí foi o que me levou a conhecer, igualzinho o professor Teresa falou, né? A gente vê uma técnica ocidental baseada em todo o conhecimento do sistema nervoso e fala, eu quero conhecer isso. E faltavam, né, bastante, não tinha tanto cursos assim, não tinha tanta literatura, alguns livros já não eram mais editados, que é uma coisa que eu queria deixar o parabéns para vocês de publicarem o livro aí. E aí, quando teve a escola Rafael Nogier veio fazer o curso piloto aqui, foi quando eu fiz a formação daí na escola francesa, né? Quando teve aqui, e acabei gostando bastante da área. E hoje, na aurícula, eu trabalho somente com a técnica francesa mesmo. Né? Mas o meu caminho começou também pela acupuntura e é um campo muito vasto, né? Trabalhar com saúde, a gente vai se aprofundando e cada vez fica maior, né? Cada vez maior. É engraçado que os caminhos vão se cruzando, né? Eu estava escutando você falar e eu lembrei. A minha mãe, ela é dona de uma loja de medicina chinesa, a maioria das pessoas conhece, né? Que é a Shop. E ela fez o curso com Rafael Nogier, eu não lembro se foi 96 ou 97. E naquela época eu estudava praticamente o dia inteiro, eu entrava das 7 às 5, das 7 às 11 da noite, era quase o dia inteiro estudando. E eu estava com dor nas costas de ficar muito tempo sentado, estudando. E ela falou assim, deixa eu treinar em você, Rafael, deixa eu ver se funciona, né? E a gente fala assim, é só quem passa pelo primeiro atendimento para saber que passa assim muito rápido, né? A técnica é muito eficaz. E é isso que a gente espera que as pessoas sintam com um trabalho de pessoas que nem vocês. O Bruno falou uma coisa agora, Rafael, que me chamou a atenção, que foi mais ou menos o caminho também que eu segui, né? De ter, né, você se deparar com essa técnica e talvez até isso aconteça também com o Bruno, né, quando ele dá aula, os alunos perguntarem, porque perguntam muito para mim, mas Teresa, você só atende com a aurícula francesa? Só, né? Você só faz isso? Eu falei, 90%, 95% das vezes eu só faço isso. Como se a aurícula francesa fosse uma coisa pequena, né? Sim. Por aquela questão, daquela definição de que é um microsistema. E eu sempre faço questão de falar assim, olha, só é microsistema na questão da localização, que se localiza num lugar pequenininho, mas de forma alguma é micro, ela é macro, porque ela atende todas as necessidades, ou 95% das necessidades. E quando eu falo que eu trabalho só com isso, né? Na verdade, a gente trabalha com outras coisas, mas muito pouco. Porque, né, Bruno? A aurícula francesa resolve todas as queixas que o paciente nos apresenta, ela resolve. Né? E o pessoal fica assim, tipo assim, não acredito, né? E aí, quando começam a ver, e a gente faz a demonstração prática, né? Pega sempre um voluntário e fala, nossa, realmente, né? E é fantástica, né? É fantástica. E tem até que tomar um pouquinho de cuidado, viu, Rafael? Porque a gente se entusiasma, acredito que o Bruno seja assim também, de você começar a falar assim, né? Algumas pessoas entendem assim, não precisa nem da medicina chinesa, só isso basta, né? Eu diria assim, pode ser, né? A gente não pode também, mas a gente sabe que basta, né? A gente sabe que basta. Não sei se o Bruno tem essa experiência Para também. muitos casos é algo incrível, né? Eu faço bastante acupuntura também junto, né? Aqui com meus pacientes, mas é uma coisa engraçada. A maioria pergunta, você vai fazer a orelha depois ou antes, né? Tipo, na hora de começar a sessão, o paciente já tem essa demanda, né? Porque quando ele percebe como, às vezes, se você faz um atendimento só com a sistêmica, com a acupuntura sistêmica, e o paciente tem determinada resposta, e você usa depois uma técnica auricular, a resposta que ele tem aí ali em cima da maca é muito diferente, né? E aí até o paciente se encanta, né? Além da gente,
que percebe a técnica, o paciente fala, não esquece da orelha, né? Realmente, ela dá conta de muitas coisas. E essa observação do professor Treza eu achei muito legal. As pessoas têm esse hábito, né, de achar que o microsistema auricular é só um procedimentozinho, né? Às vezes eu já tive a experiência negativa, de conhecer pessoas que oferecem isso como brinde, né? E se você vai para brinde de algum outro serviço, mas se você vai lá só ficar usando pontinho, isso não é a auriculoterapia completa, né? A gente tem muito recurso para usar, como o professor Treza disse, um resultado macro, né? Apesar de ser um microsistema na localização. Concordo com o professor, sim. É muito profundo, né, Bruno? Porque a gente vai lá trabalhar a nível de sistema nervoso central, de tálamo, né? De estruturas cerebrais, que a gente sabe que dá uma resposta muito efetiva, né? Liberação de neurotransmissores, então é uma coisa muito ampla, né? E normalmente dá conta, né? Dá conta do recado, não sei, né? A maioria das vezes dá. E isso que você falou também é muito importante, muita gente dá como brinde, e aí eu fico bravo. Eu falei, não faz isso, porque você não só está desvalorizando a técnica, como você está se desvalorizando. Já me perguntaram isso, até foi bom você ter falado. Você cobra mais barato, né? Quando você faz aurícula, você cobra mais barato. Eu falei, não, eu cobro mais caro. Eu cobro mais caro. Na verdade, eu cobro o mesmo valor. Né? Eu falo, ó, a pessoa me procurou para se tratar de uma determinada queixa. Então, não importa a técnica que eu vou usar. O que eu vou fazer é coisa minha, né? O importante é o resultado. E as pessoas acham que tem que cobrar até mais barato. Isso me deixa, às vezes, um pouco chateado, porque você investiu num curso, né, com um valor razoável, eu também investi aqui no Brasil, na França, né? E isso tudo tem um valor agregado, né? Então, a pessoa vai pagar por esse conhecimento, não é por meia dúzia de agulhas que custam super baratas, não é isso que ele está pagando, ele está pagando pelo conhecimento, pelo investimento, né? Pelo todo o esforço que nós fizemos aí ao longo da nossa vida profissional, né? E dentro de sala de aula, como os dois são professores, vocês sentem a diferença do aluno de uma técnica da francesa para a chinesa na hora do aprendizado ou não? Bom, a gente sempre se depara, pelo menos no geral, a gente se depara assim com o aluno esperando uma técnica muito, muito simplificada, né? E aí, quando a gente começa a explicar um pouco mais da complexidade, porque se a gente for pensar o que o Paul Nogier fez, né? Sair lá de 1951, com uma, acho que o professor vai contar daqui a pouco, mas com uma experiência na clínica dele, sozinho, né? Começar a investigar a orelha do pessoal ali. Em 56, ele publica o primeiro artigo, né? Se não me engano, acho que 56, né? 56. E aí é só o sistema músculo-esquelético. Até chegar na ideia de órgãos e tal, e perceber toda essa interação, quando o aluno percebe isso, ele fala assim, nossa, tem muito mais coisa para aprender, para estudar. E é bem isso, né? Por isso que passa a ser uma técnica muito mais completa. Se a pessoa fica muito no raso, ela vai ter resultados ali. Até tem nos livros, né, franceses. A pessoa dói o ombro, pica o ombro, isso não é auriculoterapia. Isso é um estímulo periférico que pode ajudar, né? Mas o professor Treza aí tem mais tempo de experiência na auriculoterapia francesa. Como é que é lá, professor, com os alunos? Eu imagino que, assim, quando eu comecei a dar aula dessa técnica, um pouco mais recente, né? As pessoas já conheciam muito mais do que lá em 2002, 2003, que você comentou, que já entrou em contato. Eu acho que na tua época de início ali dessas aulas é mais difícil, né? Sim. É que dentro da escola que eu dou aula, principalmente no CTN, né? O Rafael está sempre lá com a gente. Os alunos divulgam muito a técnica, né? Então, quando eu chego para dar aula, eles já estão esperando. Eu acho que o Rafael já deve ter notado isso. É um dos cursos Nossa, hoje é mais desesperados, vai ter aula de auriculo francesa hoje. Cria uma expectativa muito grande. E isso já cria também uma condição para mim, assim, poxa, tem que justificar essa expectativa, né? Então, agora tem que A justificar. pressão é maior. Aí eu começo, o Bruno, já falando assim, olha, a auriculoterapia francesa não tem nada a ver com medicina chinesa. Então, esquece tudo isso aí que vocês aprenderam. Quer dizer, esquece não, coloca de lado nesse momento. Nós vamos falar uma outra linguagem. E aí, a hora que você começa a falar da linguagem neurofisiológica, aí o pessoal assim, nossa,
Legal, aí eles se identificam, né? E aí fica mais fácil. E aí, então, eu tenho uma boa receptividade, principalmente no CTN, em função disso, que o pessoal já sabe, alguém já comentou, quando vocês tiverem aula de eólico francês, você vai se surpreender, tem resultados muito rápidos, você tem, assim, uma resposta muito, assim, na hora, né? Às vezes a gente faz isso que você falou, né, uma dor no ombro, que eu falo assim, que a gente faz umas brincadeiras, né? Uma isca, né? Vai lá, você está com dor no ombro, e aqui você coloca o ponto do ombro e resolve, né? Falei, mas não é isso, né? Não é pôr o ponto do ombro, você precisa saber o significado, como é que esse ponto atua lá no cérebro, como é que você tem a resposta. Tem todo um mecanismo, não é mágica, né? Não é mágica, não é uma coisa assim que macumba, né? Esse tipo de coisa. Nossa, o que você fez, né? A pessoa pergunta, o que você fez? O que tem aí na ponta da agulha, né? Os pacientes. Tem analgésico, né? Tem alguma coisa é assim? analgésico, não, é agulha mesmo. Então, esse mecanismo todo, essa explicação é fantástica, né? E Paul Nogier, ele era um gênio, era um gênio. E eu tive a oportunidade de fazer o curso que eu falei, né, com o professor Roxeville, que trabalhou com ele durante 20 anos, e ele relata, né, ele conta as histórias do Paul Nogier, como é que a coisa foi, né, que começou lá com a cauterização, uma coisa assim que para qualquer um passaria despercebido, e isso chamou a atenção dele, e a partir daí desenvolveu todo esse sistema, e ele foi se aprofundando, e aí descobre a pulsologia, que é uma outra evolução, uma coisa maior ainda, e aí, como ele tinha formação de engenharia, ele começa a criar aparelhos para detectar os pontos, aí entra com a parte do laser, né, com as frequências, né? O cara era fantástico, né? Não era desse mundo, né? E é muito bacana você ver essa evolução, e você acompanha, né, de 51 até 2020, vamos colocar assim, toda essa evolução, né? E a coisa não para, né? Não para. Todo dia está aparecendo coisas novas. Então, nossa, é fantástico. É fantástico. Eu queria fazer uma pergunta, professor. Quando eu fiz o curso lá na escola do Rafael Nogueira em 2015, a gente tinha muita dificuldade em ter instrumental parecido com o francês. Né? Então, a gente tinha o localizador de ponto de algumas marcas, com ponteira simples, não era ponteira dupla, né? A ponteira dupla brasileira só foi chegar no passado. A ASP, né, a agulha, a gente acabava não achando também. Como que foi nessa época para fazer as adaptações necessárias, ou você trouxe todo esse instrumento de lá, da França? Então, em 2002, né, como eu entrei como aluno, né, em 2004 depois eu me formei, acabei ficando lá no SEATA alguns anos, tinha essa dificuldade, né, então ele trabalhava mais com apalpador de pressão, que é o que tinha, né, nacional ainda, não tinha os importados, né, hoje a gente consegue os importados, e a gente trabalhava com a questão depois que eu fiz o curso do professor Roxeville, mas foi só em 2011, se eu não me engano. Então, nesse período todo, nesse intervalo todo, nós só tínhamos o aparelho de pressão, o apalpador de pressão. E ele já, mesmo com essa limitação, a gente conseguia, assim, resultados fantásticos. Aí, quando eu fui para a França fazer o curso lá no Glen, né, com o Rafael Nogier, aí eu comprei o Agiscope e trouxe para cá e agreguei aí no meu arsenal, né, terapêutico, né? Laser, eu acho que tinha da Cosmotron, o Rafael deve lembrar melhor que eu, tinha da Cosmotron, né, com as frequências, né? Eu tenho esse laser, inclusive, né, fizeram aí uma doação também. E agora, mais recentemente, que o pessoal da NKL lançou, né, o localizador de pontos da NKL L30 Finder, né, que é fantástico, né? Fantástico. Que ele não é só um localizador de pontos. Não sei se você tem esse aparelho, Bruno, mas ele não é só um localizador de pontos. Você sabe, né, que ele faz o tratamento, ele usa a varredura, né? Tem as frequências no Nogier. Aí foi um diferencial muito grande. Mas até, vamos dizer assim, que até 2018, Rafael, que o pessoal da NKL lançou o aparelho? Foi 18? Eu não lembro agora. Acho que foi 18 ou 19 que veio a ponteira dupla. 18 ou 19, né? Eu queria pegar o L30 simples, né? Eu queria pegar o gancho que o Treza falou. As pessoas hoje em dia elas às vezes não conhecem. A Cosmotron é uma empresa que fabricava aparelhos de acupuntura, laser, eletro, Rio Doraco, e quem era o dono da empresa era o Simão. O Simão foi uma das pessoas que ajudou muito a acupuntura no Brasil. Você pega os congressos de antigamente, da década de 90 até de 80, ele foi um grande incentivador da acupuntura no Brasil, da auriculoterapia. Eu lembro que em 2004
ele promoveu um evento do Rafael Nogier, se eu não me engano foi na Rua Augusta, a minha irmã fez esse curso. Então são pessoas que lá atrás já traziam toda essa técnica aqui para vocês hoje em dia estarem divulgando cada vez mais. Eu fico imaginando a luta dessa pessoa lá atrás para trazer isso para o Brasil, né? E vocês estarem propagando. Era só para fazer um gancho, porque vale a pena mencionar ele por toda a história dele na medicina chinesa. A Cosmotron, né, hoje, né, talvez não seja tão conhecida assim, mas na época era o que tinha de melhor, e ainda hoje, eu acho que os aparelhos da Cosmotron são fantásticos, né? Eles têm uma linha bem ampla. Ainda tem, né, Rafael? Ainda tem. O aparelho de vaso, o Bruno, o que eu tenho, o aparelho de vaso que eu tenho, é da Cosmotron. Foi uma doação do Ailton, né? O Ailton me fez a doação e também do aparelho. E faz o mesmo trabalho do DB165 francês, com um preço bem menor, né? Bem razoável. Então, a gente tinha essa limitação, né, até ser lançados esses aparelhos, né, mas o apalpador de pressão resolvia, viu? Resolvia e muito. É claro que tem que sempre agregar novos instrumentos, à medida que vai evoluindo a técnica, e tem que ir evoluindo também, né? Mas eu sempre consegui bons resultados só usando apalpador de pressão, e sempre deu assim, excelentes resultados, né? E o VAS, né, a pulsologia, que exigia uma lâmpada até especial, a lâmpada de Rayne, mas que a gente sempre com o jeitinho brasileiro, né, acaba substituindo essa lâmpada de Rayne com uma outra lâmpada qualquer e acaba desencadeando o vaso da mesma forma. Então a gente consegue trabalhar também dessa forma. Então a gente sempre dá um jeito, a gente tem bastante recurso. Às vezes não tem os aparelhos, mas a gente consegue. Se você dominar a pulsologia, nossa senhora, não precisa de mais nada, não precisa de mais nada. Porque o localizador é para confirmar, né, para localizar exatamente onde está o ponto. Mas nós temos outras formas, né, de localizar, usando o bastonete branco e preto. Tem outras formas, né, tem outros recursos além dos aparelhos. Né? Então, a gente não precisa ficar também limitado ao aparelho. Claro que o aparelho sempre ajuda muito, mas a gente consegue, né, também, usando outros instrumentos, a gente consegue também dar conta. Porque a gente não pode se limitar somente ao que está disponível, né? Tinha uma época em que se falava que só podia estimular alguns pontos se fosse com a ASP, né? E aí não tinha, né? A gente fazia com a agulha sistêmica ali, de acupuntura mesmo, e funciona bem também, né? A Sim, resposta. Para comprar hoje uma ASP deve estar €1 cada uma, né? Esse preço aí é com o Rafael, eu já não sei. Ô, Bruno, deixa eu fazer uma colocação agora que você me lembrou. Desculpa te cortar, que depois eu acabo esquecendo. A ASP, realmente, a ASP sempre foi muito difícil de encontrar. Na época, né, em 2002, ela era uma agulha virtual. O pessoal falava agulha ASP, HSP, ASP, a gente não tinha nem ideia do que era. Hoje a gente conhece, o Rafael mesmo traz, né, essas agulhas também, ele tem aí para fornecer. A vertente que eu tenho, né, que é baseado no professor Roxeville, ele usa muito pouco agulhas ASP, muito pouco. Em alguns pontos especiais, alguns pontos em que ele usa alguns critérios, né? Então, não é todo ponto que ele trabalha com agulha ASP. Para você ter uma ideia, ele trabalha assim, e eu também, porque eu sigo a vertente dele, né? Quando eu uso no meu paciente, é 2, mas no máximo 3. 1, 2, no máximo 3, não mais que isso. A vertente do professor Rosseville, a vertente do Dr. Rafael é outra, né? Ele usa um pouquinho mais. Né? São formas de trabalhar, só isso. Então, a gente consegue resultados com a agulha clássica, né? Com a agulha chinesa, tão boa quanto a ASP, né? Então, não é assim, eu preciso da ASP para... Não, você pode estimular com a agulha clássica e vai também dar um resultado muito, muito interessante, né? Então, acaba não limitando, né? Porque com essa dificuldade de importação, o preço está exorbitante, né? O dólar, né, exorbitante. Então, né, o pessoal vai assistir a gente mais tarde, outro dia, então eles vão ver assim que pode usar agulha clássica, assim, sem problema algum, de 20 a 30 minutos. É o suficiente. E mais uma pergunta, professor, que eu conheço muito mais a linha do professor Rafael Nogier, né? Essas diferenças do professor Roxeville e do professor Rafael Nogier, quais que são, assim, como que eles desenvolveram, onde foi a divisão ali? Porque vinha então, nos né? pontos mestres do Paul Nogier, né? E aí o Rafael Nogier lança aquele mapa de áreas diferentes, e o professor Roxeville continua numa outra linha, né?
Não, ele também usa essa vertente do mapa, porque, na verdade, todos eles são discípulos de Paul Nogier, todos eles, né? O que muda um pouquinho entre um e outro, essa questão de área, o professor Huxley também usa, né? Essa coisa, é que eles têm algumas diferenças na relação do tratamento. Uma delas é essa que eu falei. O professor Rafael, fiz 2 cursos com ele também, ele usa um pouco mais de agulhas asp. É a forma dele trabalhar, o professor Roxeville usa um pouco menos, né? Mas eles falam a mesma linguagem. A questão do VAS, a questão da localização, os dois fazem a mesma coisa, são idênticos. O que eu senti assim, que me identifiquei um pouco mais com o professor Roxeville, é que ele é mais, assim, mais científico, sabe? Ele é muito pesquisador, ele gosta de pesquisar, ele gosta de fazer experimentos. E o professor Rafael, ele é muito clínico, os dois são ótimos, os dois são excelentes. Então, talvez uma diferença talvez seja, um é mais voltado para a pesquisa, o outro um pouco mais voltado para a clínica, né? Mas eles falam as mesmas coisas, não tem diferenças não de visões, né? Vocês falam de vertentes, os pontos são os mesmos, né? Não São tem os diferença de mesmos. pontos. Aqui na aurículo chinesa, nós vemos algumas vertentes que têm diferença de pontos. Na aurículo francesa, vamos Não. deixar claro para as pessoas que estão escutando que os pontos são iguais, o modo de atendimento, de clínica que muda um pouquinho, né? Seria isso. 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 Mas os dois usam filtros, os dois usam a luz polarizada. Assim, eles falam, 95% do que eles falam é a mesma coisa, é igual, é o mesmo foco, né? Então, não tem grandes diferenças, não, né? Então, eles falam a mesma língua. Inclusive, eles falam a mesma língua de verdade, né? Os dois falam francês, Literalmente. né? Os dois falam francês. E eles, os dois, são bem cartesianos, não tem essa questão holística, né? Eles separam muito, e eles conhecem muito a acupuntura, muito profundamente, né? Eles respeitam, mas os dois têm a mesma linha, assim, de raciocínio, eu acho, né? Eles são muito parecidos, né? Muito parecidos. Então, não tem grandes diferenças, não, viu, Bruno? É a mesma coisa, Legal. não tem grandes diferenças, não. E existe um respeito muito grande entre os dois, sabe? Como eu tive aula com os dois, né? Um elogia o outro, sempre presenciei isso, né? Então não tem divergências não entre eles, não tem não. E o Ah, Bruno, né? Deixa eu fazer um atendo, Bruno. A gente vai conversando, vai aparecendo as coisas, né? Há 1 mês, 2 meses atrás, eu tenho um curso, né? Particular, né? E eu tive uma aluna, poxa, Luciana, talvez você lembre dela. Ela teve aula com você. Ela falou, Ah, eu tive aula é? com o Bruno, da ABA, não sei o quê. Eu acho que foi em Santos, talvez você lembre, é uma Sim, japonesa. sim. Ela Aham. falou, tive aula com o Bruno, não sei o quê. Ele falou, que bacana, né? Ela fez o curso comigo, né? E ela, nossa, tá dominando, ela tá usando bastante aí, mas muito do que ela falou foi que ela aprendeu com você. Foi bem bacana. Eu queria até te dar Ah, que os legal. parabéns a ela. Falou, nossa, eu aprendi muito com ele, deu um monte de dica, tal, te elogiou pra caramba. Agora que eu tô ligando, né, as coisas, pro seu Bruno da Aba, eu falei, poxa, já sei quem é, né? Mundo pequeno, né? Muito pequeno. Para ver se o senhor Treza falou, eu lembrei de uma coisa. Da aurículo francesa, a aba, nos últimos anos, ela passou por uma... A gente faz reuniões, né, periódicas, tipo, quase como toda escola, e ficou decidido manter somente temas que são considerados tradicionais dentro da medicina tradicional chinesa, exceto a aurículo francesa, que de tão importante, tão eficaz que abriu-se essa exceção dentro da pós-graduação oferecida para manter esse módulo, que mesmo não tendo a ver com medicina chinesa, né, porque mesmo Paul Nogier sendo acupunturista, né, ele fez a formação meio que autodidata lá de acupuntura, mas o que o professor Tesa falou, né, é um desenvolvimento à parte de um raciocínio diferente dentro de fisiologia ocidental, né, do organismo, mas manteve-se, dada a importância de um método, né, que não é somente uma técnica, né, que você aprende a reproduzir, Não. pensar, é um método de pensar a saúde, o adoecimento naquele organismo e, através de um pedaço do corpo, tentar intervir nisso para a recuperação do sistema, né? Então, a gente percebe que dentro de várias linhas, vários métodos, várias escolas de pensamento que surgem,
dentro de um campo tanto do pensamento ocidental quanto em muitos cursos de medicina chinesa, a aurículo-francesa está sempre ali presente e se mantém firme, né? Isso é um dos grandes demonstrativos do quanto ela é importante e eficaz, né? Sim. E ela é respeitada, né? Mesmo pelo chinês, ela é respeitada, né? E, e ela é reconhecida. E é isso que você falou, as escolas têm, né? Eu dei o exemplo do CETERI, mas as outras escolas também que eu dou aula, né? O próprio SEATA e as outras, a USCS, a Estácio, o Instituto Longitau agora, né? Eles são tradicionais, né? De manter a medicina chinesa, mas eles abrem um buraquinho lá, uma brechinha, porque É, eles sabem a importância que a auriculoterapia francesa tem e o diferencial que ela tem, né? O diferencial que ela tem, né? De não ser a gente fala técnica, né? Porque a gente tem essa forma de falar, é técnica, mas ela é muito mais que isso, né? Realmente ela é muito abrangente, né? Quando você entra na auriculomedicina, né? Que a gente sabe que não é um nome muito apropriado, o próprio Paul Auger se arrependeu de ter colocado esse nome, que aí você se aprofunda na técnica, você sai da anatomia, né? Que a auriculoterapia, ela é anatomia, e a auriculomedicina, ela entra na fisiologia, e o professor Roxeville bateu muito nessa tecla com a gente, né? Que a gente entra na fisiologia, e aí você começa a viajar na fisiologia, aí você, nossa, aí não tem limites, né? Não tem limites para você trabalhar o seu paciente, né? E com resultados muito rápidos, né? Somente, não sei se o Bruno concorda comigo, na questão emocional. A questão emocional é fantástica. E hoje, né, com essa questão da Covid, todo mundo com problemas emocionais aí, a auriculoterapia francesa, ela entra assim como uma solução aos problemas, pode ser até que uma solução, né? Porque realmente ela apresenta um resultado muito rápido, muito rápido. Aí eu sempre brinco com os alunos, né, até com os colegas professores de aurícula chinesa. Qual que é a melhor, a aurícula chinesa ou a aurícula medicina, a aurícula francesa, né? E eu mesmo respondo, né, para não comprometer, as duas são boas, as duas são excelentes. São pontos, são visões diferentes, mas as duas são orelhas, as duas são pontos, né? E elas têm resultados fantásticos. Mas a As, aurícula du- francesa é melhor. as duas são muito boas, né, Teresa? Mas qual o ponto forte da auriculoterapia francesa? Ela se destoa da técnica de resultados para as pessoas que não conhecem. O que você me diz? Então, né, essa questão de você ir realmente no âmago da coisa, né? Você aprofundar na fisiologia, que na medicina, na aurícula chinesa, você fica mais na questão holística, energética, né? Que dá excelentes resultados. Eu fiz a aurícula chinesa, trabalhei com a aurícula chinesa há muitos anos, dá excelentes resultados. Mas ela é um pouco mais lenta, até por usar, às vezes, semente ou algumas técnicas vertentes lá da China usa a agulha, mas o resultado é um pouco mais lento, pelo menos é isso que eu vejo no meu dia a dia, eu via, né, quando eu usava a aurícula chinesa. A partir do momento que a gente começa a usar a auriculoterapia francesa e você associa, além da auriculoterapia, a questão da auriculomedicina, aí você tem um resultado muito rápido, tanto na questão de dores, como na questão emocional. E principalmente juntando as duas, né? Porque a pessoa sempre vem com dor e com problemas emocionais. Então, a resposta é muito rápida. Assim, é impressionante a rapidez de resposta. E não sou eu que estou falando, não. Os alunos vêm para mim e falam: olha, eu uso a aurícula chinesa, e aí eu passei a usar a auriculoterapia francesa, mas eu percebia, assim, nitidamente a diferença, o quadro do paciente, ele chega no equilíbrio, vamos usar a expressão chinesa, né? Ele equilibra muito rápido, né? Você tem uma resposta muito rápida para qualquer coisa, né? Então, é isso que a gente diferencia, esse resultado muito rápido, né? Que Eu você faço a percebe. mesma pergunta para o Bruno. O que você acha que a aurícula francesa tem de especial? Bom, acho que essa questão da rapidez de resposta, acho que é uníssono em todo mundo, né, que pratica a aurícula francesa. Os alunos chegam para a gente e falam, os pacientes, né, como eu falei aqui, a grande maioria dos meus atendimentos é composto por acupuntura sistêmica e aurículo. E aí fica eu acho que é um parâmetro legal para ver, né, que a aurículo, ela vai trabalhar por um viés, né, por um tipo de estimulação do corpo diferente. E isso traz uma ação muito importante, que é como eu falei, o paciente chega a pedir ou
para confirmar se vai ter a técnica auricular, né, se a gente vai usar. E eu tenho, por exemplo, logo quando eu comecei a estudar aurículo francesa, então a gente fica naquela, né, de usa uma técnica um dia, usa outra técnica o outro, e fica experimentando, né? E uma coisa que eu percebi muito, eu sempre fiz mais ou menos essa divisão, né, usando esferas ali para a chinesa, usando agulhas na francesa e tentando entender qual era a diferença. Era muito comum o paciente virar e falar assim, coloca aquela das agulhinhas de novo na orelha, né? Por quê? Aí eu perguntava, mas por quê? Porque o resultado veio mais rápido e durou mais tempo, né? Então, acho que é isso que eu mais vejo, tanto para o aluno, né, que sai fazendo ali do final de semana, ele sai atendendo a família inteira, né? E aí ele traz essas respostas e o próprio paciente, né? Eu acho que essas são as duas características do atendimento. E uma, não sei se o professor Teresa concorda comigo, a linha de francesa, ela te dá algumas ferramentas, como é o caso do pulso, né? Não é pulsologia chinesa, para quem não conhece, não tem nada a ver com a pulsologia de Zhang Fu, né? Isso é usado lá na acupuntura sistêmica. É um reflexo, né? Ali da artéria que é observado, mas é um tipo de avaliação de pulso da aurícula francesa. Você tem o localizador, né, de impedância ali, que mede a resistividade elétrica do tecido. Tem o palpador com mola, e isso é uma coisa muito interessante, eu comento muito nas aulas, as pessoas perguntam, por que tem mola, se tem o outro que não tem mola? E assim, não precisa ir muito longe, né? Com a mola, você tem um padrão de estímulo na orelha inteira. Né? Se você pega uma pessoa que pesa 120 quilos e uma pessoa que pesa 50 quilos, sendo o terapeuta, a forma como ela vai apertar a orelha com um palpador fixo é diferente. O paciente vai ter respostas diferentes. Com a mola, independente de quem faça, você tem padrão. Né? Isso é uma coisa que a forma como os professores da França, né, vou colocar todo mundo, né, porque tem essas diferenças, né, tem o pessoal que foi desenvolver a aurícula alemã, né, com ponto silver, ponto gold, mas também tem a origem lá na pesquisa do Paul Nogier, né, que desmembrou aí. Todo esse raciocínio da aurícula francesa te permite vários recursos de perceber aquela orelha como está reagindo, como não está. Né? Enquanto em algumas outras técnicas, elas acabam sendo mais pontuais. Doeu aqui, não doeu aqui, acabou o tratamento. Né? Dentro da linha, não sei se o professor Teresa também percebe essa diferença até dos alunos, né? Dos pacientes, porque você tem um monte de recursos interessantes para fazer o tratamento muito mais individualizado. E o fato que você testa o ponto, né, Bruno? Isso é muito importante, né? Na aurícula chinesa a gente não tem essa preocupação, a gente faz o diagnóstico energético, aí deu lá o ponto do fígado, você vai lá, você tem o mapa, né? Vai lá no ponto e coloca sem nenhum teste, né? Sem nenhuma referência. E na aurícula francesa, não, você tem um padrão, né? O apalpador que tem a mesma pressão. Isso foi muito importante que você disse, né? Porque você tem, uniforme, é padrão, é a mesma pressão em todos, só vai doer aquele que está em desequilíbrio, que está patológico. E você tem a referência e o apalpador, o localizador, te mostra exatamente qual local que você tem que colocar. E na auriculoterapia francesa é muito importante, né? A precisão do ponto. Quanto mais preciso for, embora o ponto esteja numa área, mas você tem que localizar o ponto precisamente. Se tem aquela área, dentro daquela área, você vai localizar o ponto precisamente. E quanto mais preciso, melhor é o seu resultado e mais rápido é o seu resultado. Então, você tem uma coisa palpável, né? Não é assim, não saiu do nada. Eu acho que é. Não, você testou, você verificou, está sensível, está patológico, você vai lá e faz a correção. Né? Então, isso é muito importante. E essa questão da pulsologia, que eu fiquei falando do pulso, mas esqueci de falar que é diferente, né? São só 2, né? Não são 28, é só 2, né? O forte ou o fraco. Então, aí fica bem mais fácil para a gente também de diagnosticar, né? Dentro do que vocês falaram do resultado da técnica e das vantagens, pela praticidade de ser uma coisa prática de fazer o atendimento e da rapidez do resultado, vocês acham que isso cairia muito bem no sistema de saúde no Brasil? Uma coisa prática, que a demanda é muito grande, nos postos de saúde, dentro dos ambulatórios. O que vocês acham? Olha, eu acho que se a gente conseguisse, né, colocar isso no SUS, meu Deus do céu, né? Eu acho que seria, sim, fantástico. Primeiro que não o custo é muito, muito pequeno, né? Vamos até levar em consideração, né, Bruno, que a ASP custa um pouquinho mais cara, mas eu já falei que a gente pode trabalhar de outra forma, né? Até com agulha chinesa, se for o caso, dá para trabalhar. Então, o custo muito baixo.
um resultado muito rápido. Então, eu acho que isso aí diminuiria e muito, né, a demanda aí, de você ter que... Vou até ser um pouco atrevido, de a pessoa precisar de uma internação. Você poderia resolver o problema lá num pronto atendimento, ou numa questão até ambulatorial, numa UBS, né? Manter um serviço aí de auriculoterapia francesa, né? Falando da francesa mesmo, né? Porque, sabe, a pessoa chega com uma dor, um entorse, um torcicolo, não precisa passar nem para o médico. Até poderia passar para o médico depois avaliar, né? Mas nós poderíamos resolver esse problema com uma certa facilidade, muito grande. E aqueles problemas um pouco mais grave, alguma coisa assim que precisaria de uma demanda um pouco maior, um prolongamento de um tratamento, às vezes até um tratamento medicamentoso, o médico complementaria. Aí seria o médico complementando o nosso trabalho, sendo talvez até um pouco mais atrevido, mas eu acho que daria para ser feito sim, né? Principalmente da questão, vamos pegar dores, né? Muita gente, a pessoa uma enxaqueca com uma dor de cabeça que leva muita gente a procurar o médico, né? Você consegue resolver isso aí fácil, né? Tem uma certa facilidade, não fácil, mas uma certa facilidade. Então, eu acho que ajudaria muito, muito mesmo. Não, eu acho que seria fundamental também. Tem uma pesquisa que a gente pode fazer uma analogia, né? Porque é de 2006 a lei das PICs no SUS, né? Das práticas integrativas e complementares. É de 2006, a gente está em 2020 e ainda a gente não encontra isso tão facilmente. Ainda está engatinhando, né? Oi? Ainda está engatinhando, né? Ainda está engatinhando. Uma outra área que eu gosto, que eu estudo bastante, que eu também acabo ministrando aula, é fitoterapia, né? Tanto chinesa quanto de fórmulas chinesas, quanto planta brasileira dentro da visão da MTC. E tem um resultado de algumas pesquisas feitas em algumas cidades, como o Projeto Piloto. Até tem o Daniel Miele, né? Que ele é acupunturista, ele é ex-aluno da ABA e ele hoje é o diretor nacional das PICs. Então, ele traz alguns dados interessantes. No posto de saúde, quando eles fizeram um treinamento para a população cuidar com ervas ali, teve medicação que reduziu em 40% a demanda. Né? Imagine se a gente começa a trazer outras técnicas, a aurículo francês. Eu acho que, eu não tenho esse dado, mas eu acredito que a queixa ali no atendimento básico de dor deve ser um dos principais, né? Então, e a aurículo francesa para isso não tem nada melhor, ao meu ver. Imagina só o quanto de tempo dos profissionais do SUS ia diminuir, medicação sendo usada, né, porque é muito mais barato as agulhas, independente, mesmo se for a ASP, né, que é mais cara, vai sair mais barato que uma medicação. Então, você diminui o custo da saúde pública, você prioriza o tempo dos profissionais de saúde ali de uma unidade de saúde, de um hospital, para atender quem tem situações mais emergenciais, mais graves, né? Então, acho que todo mundo sairia ganhando, né? com essa inserção da técnica. Mas exatamente como o professor Treza falou, desde que feita de uma maneira que o profissional ali dentro seja capaz de usar todos esses recursos, né? Não seja feito de uma maneira limitada demais, né? Eu acho que traria, né, se a gente conseguisse isso, né, traria um diferencial muito grande, né, custo-benefício, custo do medicamento, de um analgésico, né, tem um custo aí, né, a internação, a ocupação de um leito, e agora com esse risco de ficar exposto aí à Covid, né, então tem tudo isso. E você me fez lembrar uma coisa, Bruno, do curso do professor Roxeville, uma pesquisa que ele fez lá na França, agora não lembro qual hospital, não sei se foi o Hospital de Paris, não lembro agora, com pacientes oncológicos, todos eles com câncer de pulmão. Foi uma pesquisa científica que ele fez. E ele foi lá tratar esses pacientes, não da parte oncológica nem da dor, porque eles estavam medicados, mas a questão da ansiedade e da depressão. E a diferença que deu no tratamento, teve vários grupos, né? O grupo controle, que recebeu, que não recebeu, né? Os que receberam o tratamento com a aurícula francesa, a questão da emocional teve uma mudança assim tão grande nesse grupo que os próprios pacientes fizeram abaixo-assinado dizendo que era para implementar a técnica lá naquele hospital, porque tinha melhorado muito, eles estavam, né, ansiosos, depressivos, e mudou completamente. Olha o quanto a gente pode usar, ajudar, né, esse tipo de paciente. Né? Então,
foi fantástico. Quando ele falou isso, a gente ficou assim, nossa, né, que bacana. Se a gente conseguisse implementar isso aqui também, seria fantástico, né? Seria fora de série. O professor me fez lembrar, agora no começo da pandemia, a gente conversou com um médico amigo meu, que é diretor da Santa Casa aqui de Londrina, e eu e minha noiva fomos fazer um projeto voluntário lá para atender os profissionais da Santa Casa, porque estava todo mundo surtando, né, de ansiedade, estresse, porque bem no comecinho da pandemia, todo dia tinha um protocolo novo, e no segundo, a gente ia uma vez na semana, no segundo dia a gente saiu de lá de noite, de tanto profissional do hospital que veio para a gente fazer, e a gente só fazia aurículo, né, todos os procedimentos são auriculares. E aí, só que aí teve uma contaminação no hospital, né, que todos os hospitais passaram por isso praticamente, e aí a gente deu uma segurada por preservar a nossa saúde também, né, mas foi muito legal, assim, o primeiro dia o pessoal estava meio tímido, e aí na semana seguinte lotou de gente lá querendo fazer, e aí o professor Teresa falou lá no começo, né, as pessoas falavam, né, mas só esse negócio na minha orelha vai resolver? Tipo, não é só um negócio, né, é uma aplicação muito completa. E também estresse e ansiedade era a grande queixa ali, e muito, muito legal o resultado. E eu tive a oportunidade de, há um mês e meio atrás, dar aula para um pessoal lá do Rio de Janeiro, da Universidade de Estácio, e tinha uma médica no grupo, uma médica anestesista, Olha né? que legal. E lá do Rio de Janeiro, e ela falou assim, Teresa, você não faz ideia que o estresse que nós estamos, os colegas, né, médicos, enfermagem, está todo mundo extremamente estressado. Eu falei, então você vai fazer o seguinte, né? Você vai se comprometer comigo, você vai tratar seus colegas e vai se tratar também, que ela estava assim, num estresse danado, né? Você agora já tem condição, você, né, com o curso que você fez aqui, com a aula que você fez, e ela falou assim, não, pode deixar que eu vou fazer. E teve resultado muito bacana. Diz que o pessoal lá no Rio tá, bom, o Brasil todo, mas lá no Rio principalmente, né? Ela trabalha acho que em 2 hospitais. Ela falou que o pessoal tá tudo surtando, os médicos, né? Principalmente surtando. Eu falei, então, ó, você tem uma ferramenta enorme aí que você pode fazer no intervalozinho que você tiver, 20 minutos, não mais que isso, né? E o resultado vai ser fantástico. Ela disse que ia fazer, até dar uma cobrada lá, como é que ficou isso, mas, né? Então, é uma técnica que você pode colocar em qualquer lugar, dentro de uma UTI, você pode fazer com o paciente sentado, ou com os colegas, né? Se for num hospital, sentado, não precisa de grandes coisas, né? 20 minutinhos, meia hora no máximo, já conseguiu aí fazer uma diferença na vida dos pacientes. Então, a técnica, assim, fantástica, né? Fantástica. Teresa, nós falamos um pouquinho da história, né, da aurícula francesa, vocês colocaram Paul, Rafael, o que você viu, e um pouquinho do que é feito hoje no Brasil com ela. O que vocês enxergam daqui para frente? Porque a gente vê 10 anos atrás, uma evolução muito grande, e 10 anos para frente. O que vocês acham dessa técnica daqui a 10 anos? Olha, se a gente conseguir divulgar essa técnica, né? A gente faz um trabalho de formiguinha, né, Rafael? Você faz parte dele, né? A gente sabe a dificuldade, ele está tentando com o mapa, né? Com o livro, né? As Divulgar. pessoas que não sabem, eu não sei se nós comentamos, o Teresa é autor de um mapa e o Bruno é autor de outro mapa. Então você vê que a pesquisa em cima da aurícula francesa está sendo muito grande, né? Mas desculpa. Então já tem 2 mapas aí, né? O meu, do Bruno, Tem da né? Rose também, Da tem. Rose também, né? Tem pelo menos 3 mapas aí disponível. E todos eles são iguais, viu? Muda a estética e tal, mas os pontos são do mesmo, não muda nada, né? Não é igual a chinesa que você vai encontrar. Se eu pegar o mapa do Bruno, tenho certeza que não, já vi, né? Os pontos são iguais. É só uma questão de estética mesmo, né? E nada mais que isso, porque os pontos não mudam, né? Não mudam. Então, se a gente conseguir levar essa técnica assim, né, divulgar cada vez mais, levar isso a conhecimento das pessoas, eu acho que a gente vai fazer muita diferença, principalmente nessa questão, né, talvez implementação nas UBSs, no SUS, né, e quanto mais gente estiver fazendo, melhor, né, quanto mais pessoas conhecer a técnica, não é uma técnica, a gente fala que é fácil, né, que é simples, né, Bruno? Não é tão simples assim, né? É simples na aplicação, né? A aplicação é tranquila, mas no entendimento a gente precisa estudar um pouquinho, tal. Mas uma vez que você pega, né, você obtém esse conhecimento e é uma linguagem médica, né? E acaba também não tendo aquele bloqueio né, do médico torcer o nariz assim de, pô, mas eu não acredito em energia, né? E quando eu fiz meu mestrado, né, eu passei por isso, né, porque eu estava diante lá de uma universidade
E eu não podia falar de energia, eu tinha que falar de sistema neuroendócrino fisiológico, impulso nervoso, longe de falar de energia. E que o médico comprar essa ideia também, né, de que a auriculoterapia pode ajudar, e muito no tratamento dos pacientes, eu acho que a tendência é realmente você ter muito sucesso, né? E agregar muito, né? Eu sempre falo, é uma ferramenta a mais no arsenal terapêutico do profissional, né? Então, é mais uma ferramenta. E você, Bruno? Eu acho que pegando o gancho do que o professor Treza falou agora, todos os profissionais começam a buscar várias ferramentas, né? Terapêuticas, porque cada paciente responde melhor com um método e tal, e assim por diante. Mas sempre tem aquelas que estão em destaque, né? Que é aquelas que estão por cima na gaveta, né? Quem conhecer a aurícula francesa, eu acho que vai deixar ela bem por cima ali, porque realmente é um método muito, muito fácil de ser aplicado. Da mesma forma como a crânio, né, foi muito difundida no Japão, por conta da facilidade de se fazer no crânio ali, o paciente não tinha que tirar a roupa e tal, e o professor Yamamoto lá, né, em Osaka, ele conseguiu difundir isso para a população em muitos cursos, para o mundo todo, pela facilidade. A aurícula tem a mesma facilidade. Então, você não precisa de uma maca, de um tempo ali para o paciente ficar exposto, né? Num dia de frio, por exemplo, você pega regiões muito frias do Brasil, ou dias muito quentes, você fica dentro de uma sala, a aurícula é rápida, a pessoa faz sentada, faz um lugar confortável. Então, tem muitas facilidades da aurícula para ela ser inserida, seja no sistema público, ou seja numa clínica particular de um profissional que pode buscar, né? Só voltando um pouquinho, Rafael, uma coisa que eu esqueci de falar aquela hora que você perguntou para nós dois, sobre quais são as vantagens. Uma outra vantagem que eu acho da aurícula francesa, e isso facilitaria toda essa inserção dela em todos os meios, é assim, ela não tem muitos pontos, ou muitas áreas, dependendo do mapa, por ponto ou por área, como o professor falou, é tudo a mesma coisa ali. Você pega o mapa do Paul Nogier atrás, tem 30 pontos mestre, né? Ou alguns falam de 43 pontos ou áreas. Você pega livro de outras linhas de aurículo que tem 100 e poucos pontos, né? Porque fica detalhando ali estruturas que são muito próximas, e se você entende o corpo humano na orelha, fica fácil. Então, ela é uma técnica que tem muitos elementos, acho que o professor Treza colocou perfeitamente, assim, é exatamente como eu penso. Colocar a agulha na orelha é fácil. Agora, o raciocínio por trás que é o grande segredo, né? Aprender a pensar ali na orelha. E dentro disso, quando você pega esse link aí, faz o tratamento teu melhorar, independente de qual área você trabalhe, né? Qual é a sua formação. E eu nem estou falando, né, Bruno, da teoria de fases, né, do Paul Nogier, né? Não sei se você conhece, né, a teoria de fases. E o Paul Nogier costumava brincar, né? Ele falava assim, né? Isso o professor Roxeville falando para a gente. Fala mais alto que o meu joelho está doendo. Aí, como assim, né? Que tem a ver o joelho com o ouvido? Mas na teoria de fases, que você tem a fase 1, fase 2, fase 3, o ponto do joelho na fase 2 corresponde ao auditivo, ao ponto auditivo. Então, ele brincava dessa forma. Então, a coisa é muito mais ampla, Rafael, a coisa é muito profunda. Assim, é uma coisa assim muito ampla. Então, quando você começa a entender todas essas nuances aí, né, você realmente consegue um resultado muito rápido. E outra coisa também que eu lembrei, é bacana que a gente faz esse sistema de bate-papo, porque a gente vai lembrando coisas, né? No CTN, nas outras escolas que eu dou aula também, tem muitos médicos, né, que fazem parte do curso, isso está sendo muito legal, né? E esses médicos, o Bruno falou aí, por isso que eu lembrei, né? Eles estão começando a pegar essa técnica e atuar, levar lá para o seu consultório, para a sua clínica, para o hospital, né? E normalmente eles não conhecem, infelizmente eles não conhecem, eles conhecem a acupuntura, mas eles não sabem, né, que existe a auriculoterapia francesa. Então, quando a gente começa a falar essa linguagem ocidental, cartesiana, né, que eles entendem, neurofisiológica, nossa, os médicos falam assim, pô, amanhã mesmo já vou começar a usar. E eles começam a usar e tem, assim, resultados também muito bacanas, né? Então, é que eu falei, né? O trabalho de formiguinha, mas aos pouquinhos a gente vai levando tudo isso aí para a população, né? Que é o mais importante. Eu queria... a gente está entrando na reta final, está acabando o nosso tempo. Eu queria pedir para o Bruno, para o professor, para fazer as considerações finais, agradecer a presença de vocês,
para vocês passarem o contato para as pessoas, que as pessoas elas vão entrar em contato com a editora, a gente vai passar o contato de vocês, mas para vocês passarem onde que elas encontram vocês, como que procuram para o curso, para o atendimento, vocês ficam à vontade. Primeiro o Bruno, depois o Treza. Tá. Então, vamos lá. Para conversar comigo, as redes sociais, acho que é o meio mais fácil, é Bruno Maroc. Bruno Maroc é M-A-R-O-C-H-I. Tem Instagram, tem Facebook, pode mandar mensagem lá que nós vamos conversando. Eu padronizei meio que todos os caminhos pelo meu nome, você me encontra. O mapa também, as pessoas encontram. O curso, né, hoje, majoritariamente, eu dou aula no curso de pós-graduação da ABA, algumas unidades têm o curso de aurícula à parte ali para as pessoas conhecerem. Eu queria agradecer muito o convite aí do Rafael. Foi um prazer conhecer o professor Treza. Pessoalmente, poder conversar, né? Nem sempre a gente tem essas oportunidades. E essa ideia do Rafael foi algo fantástico, assim. A gente assistiu outro vídeo que você já fez com o professor Felipe Calvé, né? Da Montessori Bustão, né? Essa ideia, assim, a gente só tem a parabenizar e agradecer porque você enriquece todo o meio do conhecimento. E o professor Treza também, com toda essa história muito interessante, acho que deve ser o único professor do Brasil que tem uma história com duas pessoas de tanto renome da aurículo francesa, né? Porque eu não acredito, não sei mais alguém que fez essa formação tanto com o professor Roxeville quanto o professor Rafael Nogier. Então, é um prazer estar aqui aprendendo mais e vamos divulgar a aurículo francesa o máximo que a gente puder. Legal. Agradecer, né, ao Rafael e a oportunidade, como sempre, né, o Rafael levantando a bola para a gente, né, colocando a gente aí em destaque aí, patrocinando, dando esse suporte todo para a gente, que é importante, né? Normalmente eu coloco as divulgações de curso todas no Instagram, @Dr. Treza, no Facebook é o meu nome, José Treza Neto, né? Pode achar também pelo Rafael, que é editor inserido, ele encaminha aí qualquer demanda. Cursos, né? Eu tenho o curso que eu chamo de curso de formação, apesar que o ano que vem eu devo mudar um pouquinho o formato, fazer uma coisa um pouco diferente. Os cursos de formação são nas escolas, né? Nas faculdades, que eu dou aula, CTN, o Instituto Longitau, a USCS e a Estácio. E o que eu chamo de curso avançado, né? Que é comigo mesmo, é particular, né? Atualmente é online, né? Não está dando para a gente fazer presencial, mas lá no Instagram sempre faço a divulgação lá pelo Instagram. Eu não sou o único não, Bruno, tem mais gente aí que fez essa formação. Na verdade, eu tive 2 cursos com o professor Rafael, né? Um sobre as questões de alergias e intolerâncias alimentares, e o outro que eu fiz lá na França foi apenas um módulo, né? A minha formação realmente mais profunda é com o professor Roxeville, mas a gente conseguiu pegar, né, um pouco do que cada um tem de bom, né, e trazer aí, agregar e trazer o melhor possível, né? Mas a minha linha assim de raciocínio é mais do professor Roxeville, né? Embora, claro, respeito e muito, né, o professor Rafael também, uma sumidade, uma pessoa extremamente elegante, simpática, né, muito acessível também. E agradecer, então, novamente a oportunidade que o Rafael tem dado para a gente, né? E fico sempre aí à disposição para, no futuro, a gente fazer outros bate-papos, foi super gostoso, muito legal. Prazer aí de conhecer o Bruno, né? Já conhecia, né? Só não sabia que eu conhecia, né? Então, isso é bom, né? Porque é sinal que a gente está... aluno dele veio para mim, vai ter aluno meu que vai para ele também. E isso é muito bom, né? Porque sempre a gente tem a aprender, né? Sempre tem a aprender, são formas de trabalhar diferentes. E o Bruno falou uma coisa interessante, né? Ele é professor de fitoterapia. Eu também, né, Rafael? É Também sou verdade. professor de fitoterapia chinesa. Não falo da brasileira, mas chinesa eu dou também. E a outra vertente que é a acupuntura japonesa. Não sei se o Bruno também trabalha com isso, né? Da Mas são... cultura japonesa, aí eu já não entendo. Já não vai, então, tá vendo? Já tem algumas coisas em comum, né? A gente tá meio, mais ou menos na mesma linha, né? Bem parecido. Bem assim, tem que conhecer, né, de tudo, né, para poder tratar o nosso paciente. Mas Legal. é isso, muito obrigado, Rafael, obrigado de verdade. Eu gostaria de agradecer, eu sei que já
tarde, vocês trabalharam o dia inteiro, estão preparando aula para o final de semana, participando de seminário. Nós queríamos ter a presença de mais profissionais, infelizmente, por causa de tempo, de agenda, a gente não conseguiu trazer outros professores para esse bate-papo. Tem muita gente boa por aí. Como a gente roda o Brasil inteiro, uma vez eu encontrei o Bruno em Campo Grande num curso, aí você vai fazer o congresso, encontra em outra cidade, outro professor ali. Tem essa vantagem de trabalhar com editora, com loja, porque a gente encontra muita gente pelo Brasil. Com a Aurículo Francesa, é um prazer falar com vocês, mas tem a Rose, tem a Larissa, tem o Tosto, que é da uma época mais atrás que nós tivemos contato. Então tem muita gente boa divulgando a técnica no Brasil. E o compromisso da editora Inserir é esse, é fazer com que as pessoas se conectem, divulguem o trabalho delas, divulguem a medicina chinesa, divulguem a acupuntura, para o maior número de pessoas possível, porque a nossa preocupação sempre é a ponta do atendimento. O que nós conversamos é quem vai estar lá, sentado na cadeira, deitado na maca. Aquele profissional que estiver melhor preparado, ele vai saber o momento exato, se ele faz uma sessão com acupuntura, ou se é praticidade de fazer aurículos, de fazer crânio. Isso daí ele só vai fazer se ele tiver conhecimento, se ele ler, se ele fazer curso, sair da pós-graduação, fazer um curso de especialidade, participar dos congressos. A gente incentiva as pessoas que fazem acupuntura a participar de congressos. Por quê? Você conhece pessoas que têm visão diferente. A acupuntura não veio só da China, a acupuntura veio do Vietnã, veio da França, apesar do berço dela ser chinês. A parte tradicional a gente gosta, eu gosto mais, eu não sei, o Bruno por causa da aba, Sully de Morin, Elisabeth Rochat, Padre Larre, Alteroche, né? Então a gente tem esse contato maior com a literatura francesa. E eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês. Eu fico muito contente de conversar com pessoas gabaritadas, inteligentes, pesquisadoras e dedicadas naquilo que fazem. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu espero que vocês que assistam esse vídeo mais para frente gostem também. Muito obrigado e boa noite.